Uma nova era para 2024. O Atlético terá mudança drástica de planejamento e a categoria de base como você nunca viu. É conteúdo exclusivo, é informação, é credibilidade só aqui no canal Bica Galo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, estou aqui de segunda a sexta à 1 da tarde para te fazer companhia, para trazer notícia séria, com responsabilidade é informação. Por isso peço que antes da gente seguir, claro, deixe o seu like, participe do canal conosco, comente, tá gostando, não tá? Deixe aqui embaixo o seu comentário. É muito importante a sua interação, o seu like e, claro, a sua inscrição. Muitas pessoas passam por este canal, não fazem a inscrição e depois não sabem aonde está o conteúdo. Então, se inscreva agora e ative o sininho de notificação. Este conteúdo de hoje é um conteúdo muito especial porque é o tipo de informação que poucos vão dar seguimento ou poucos vão realmente tentar se aprofundar no assunto e o Atlético planeja realmente um 2024 completamente diferente do que foi até agora na história do clube. E aqui a gente vai esmiuçar um pouco sobre isso, a gente vai detalhar como serão as entranhas do Atlético daqui para frente, investimentos, categoria de base, a forma de pensar futebol, as diretorias, se terá ou não mudança, implementação de tecnologia, centro de treinamentos, aporte financeiro, reforços, tudo e muito mais. Vamos começar então sobre a SAF 2024, tá? Que tem a premissa realmente de romper a forma como se faz futebol no Brasil, abandonando, claro, aquela ideia de resultados a curto prazo. Isso é o que vai embasar a SAF, ou seja, a forma estrutural de se fazer futebol será diferente daqui para frente. E para se fazer futebol de maneira diferente do que é habituado em nosso país, primeiro você tem que romper com paradigmas. E esse rompimento ele passa basicamente em duas estruturas. A primeira delas é arrecadar mais e gastar menos. Ou seja, o que é feito no Brasil, famigeradamente, todo mundo sabe disso, né? Os clubes têm sim uma arrecadação alta, mas fazem gastos excessivos buscando resultado a curto prazo e automaticamente encerra o ano no vermelho. O Atlético se torna uma SAF, se torna uma empresa e a premissa básica de toda empresa é lucro antes do prejuízo. Partindo desse pressuposto, é óbvio que o clube vai gastar menos do que vai arrecadar, ou seja, arrecada-se mais e gasta menos. O segundo ponto é a questão de adquirir atletas ou romper com treinadores por pressões externas. Ou seja, hoje há muito ainda uma influência da torcida, da mídia nas decisões do clube, né? Você pega o Atlético de 2011 para frente, que é mais fácil da gente analisar, vocês vão ver a quantidade de treinadores ou de filosofias que foram colocadas em prática no clube e, assim, rompimentos quase que cotidianos dentro do Atlético, né? Nesta gestão, inclusive, nos últimos 2 anos, a gente viu troca de treinadores, uma média de troca de treinadores nos últimos 2 anos a cada 5 meses. Ou seja, é muito difícil de você manter uma filosofia a longo prazo trocando treinadores de 5 em 5 meses, mudando uma filosofia de contratações de 5 em 5 meses. Isso realmente não funciona e o resultado está aí, né? Agora, romper com essa pressão externa, ou seja, a mídia criticando, o torcedor ali em cima, né? Os diretores, em via de regra, no Brasil sofrem muito com isso e acabam caindo na besteira, às vezes, de tomar atitudes ou gastar dinheiro de forma desnecessária para dar algum tipo de resposta a este grupo. Então o Atlético rompe, então, gasta menos do que arrecada e mais. A ideia realmente de adquirir jogadores ali de forma esporádica, ou mesmo de romper com treinadores por pressões externas, isso vai acabar. Qual que é, então, a filosofia de pensamento do Atlético, tá? O clube terá uma identidade de propósito. O que é uma identidade de propósito? É você colocar na mesa, você vai chamar os seus diretores, a comissão técnica, todos aqueles que estão envolvidos com o clube e vai propor uma identidade. Olha, a nossa identidade é essa e caberá a vocês se adequarem a essa nova identidade. Ou seja, diretoria, comissão técnica,
e outros setores do clube estarão alinhados com o mesmo tipo de pensamento. Isso acontece muito em grandes empresas, em clubes europeus, né? E o Atlético tem sim de se espelhar nos grandes. E o que acontece é que o ponto-chave de tudo isso, né, onde o clube está se inspirando, basicamente é na Premier League, onde há uma organização maior na gestão do futebol, tá? Sobre a escolha do treinador, por exemplo, né? Aqui a gente vai traçar por pontos, mas a escolha de um técnico passará basicamente, né, com o alinhamento e a maneira com que o clube quer trabalhar. Mas que maneira que é essa? Muita gente pergunta, pô, beleza, vai mudar a forma de trabalhar, há uma identidade, mas quais são os pontos, por exemplo, que um treinador que virá para o Atlético na próxima temporada terá que seguir a linha, né? Um técnico com um projeto a longo prazo é o primeiro ponto. O segundo, um treinador que se enquadra neste propósito de investimento. O clube já declarou que vai investir 200 milhões de reais em folha no futebol e cerca de 40 milhões em contratações. Então o cara que vem, ele já sabe que o clube tem uma realidade financeira que é diferente dos últimos 3 anos, onde se investiu muito e o retorno foi só no primeiro ano, né? Um treinador que tenha conhecimento das diretrizes do futebol sul-americano e do clube, ou seja, que tenha uma capacidade, né, de entender o futebol moderno, as diretrizes do clube e também um pouco das características do futebol sul-americano e, claro, que trabalhe ali com o fomento das categorias de base. O Atlético terá sim em uma de suas diretrizes, tá, a questão de alinhamento com a categoria de base. Quer usar mais, quer investir mais, perdão, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. É uma informação que realmente, a mim pelo menos, chama muito atenção, porque eu acho que o Atlético, né, investe demais na categoria de base e o retorno é muito pequenininho. Sobre as diretorias, como serão as diretorias na próxima temporada, tá? Relembrando, alinhadas com a filosofia do clube, respeitando ali, né, o modus operandi e criando, claro, estímulos de entendimento para o público em geral. Como eu disse no início deste vídeo, é muito complicado de você romper um paradigma ou romper um laço cultural e implementar uma nova filosofia de trabalho de uma forma de ruptura, ou seja, de uma maneira mais abrupta. Ou seja, vai demandar um pouco de tempo para a torcida entender o que o clube quer, vai demandar um pouco de tempo para nós, profissionais da mídia, entendermos o que o Atlético quer, mas o pensamento realmente é a longo prazo e passa pelas diretorias do Atlético, diretoria de futebol, diretoria de comunicação, o pessoal do marketing, enfim, todas as esferas do Atlético passa por elas, né, tentar mostrar ao público em geral o que quer o Atlético daqui para frente. Em relação ao SIGA, tá? O SIGA terá uma função preponderante nos próximos anos do Atlético e talvez é a cabeça pensante daqui para frente. A gente fala muito sobre treinador, falamos muito sobre diretorias de futebol, de marketing, etc. Mas talvez o SIGA é o ponto-chave do Atlético daqui para frente. Se inspirando em clubes da Premier League, tá? A equipe de scout deve ser pequena, reduzida, mas apostando muito em tecnologia. O Atlético pretende daqui para frente, tá, usar tecnologia de ponta para mapear o mercado e ter uma equipe concisa de profissionais de altíssima qualidade. Para quê? Olha, tem um jogador surgindo lá, 16, 17 anos, lá no Paraguai. Vamos observar ele mais de perto daqui para frente? Ó, fulano surgiu lá no, não sei, na Argentina, tá num clube lá da 2ª divisão. Quem sabe a gente não traz ele para base e depois coloca no elenco profissional. Ó, o outro tá lá na Inglaterra, tá dando certo, vamos trazer para cá. Assim funcionará o SIGA. Então, esperem um SIGA mais atuante, com equipe concisa, mas apostando alto no investimento em tecnologia. A gente sabe que hoje, para mapear o mercado, não é necessário mais o cara estar lá, né, vendo o jogador atuar igual um olheiro fazia, levando o nome pro fulano, pro Beltrano, que tal cara é bom ou ruim. Por quê? A questão envolvendo a tecnologia, ela te apresenta números, né? Antigamente o cara era um olheiro, trazia o nome para o clube e falava, esse cara é bom por isso, por aquilo.
a cada 10 jogadores que você trazia para o clube, 1 ou 2 só davam certo. Então o Atlético pretende, né, diversificar esse investimento no SIGA, não só em material humano, mas também em tecnologia. Como é que será o aporte financeiro do Atlético em 2024? Tá? O clube deve figurar entre os 4 que mais investem em futebol no país. Obviamente, quando eu digo entre os 4, deve sim ter um disparate financeiro para Palmeiras e Flamengo, que vão estar lá na ponta. O Flamengo, só para se ter uma ideia, gasta mais de 35 milhões em folha salarial nessa temporada, mas a gente sabe que nem sempre o que é gasto, né, a gente consegue de retorno. Basta ver o Botafogo, que tem uma folha aí mensal, né, ou seja, na verdade anual, de 40 milhões de reais mais em conta do que a do Atlético. Então, futebol realmente é pensar diferente e o Atlético quer abrir essa caixinha de uma nova identidade. Bom, sobre a questão envolvendo reforços, tá? Muitas pessoas me perguntam, músico, quais serão os tipos de reforços do Galo para a próxima temporada, né? Tem o Casares aí, muito se falou do Casares, que eu trouxe informação, o Casares queria jogar no Galo de novo. O Casares tem chance de voltar, não tem, né? E como que será esse perfil de reforços para o Atlético, né, a partir de 2024? Antes de eu falar essa informação, quero deixar um recado especial aqui. A Betano está dando 100% de bônus no canal Bica Galo. Se você investir R$20, você vai ganhar mais 20. Investiu 500, vai ganhar 500. Clique agora no site da Betano e coloque o código promocional Bica Galo. Uma palavra só, tudo junto, e você terá automaticamente o bônus depositado na sua conta. É a patrocinadora oficial do canal Bica Galo. Gente, vamos deixando o like também. Tá muito baixo esse like. Por favor, me ajudem com o like. Vamos tentar bater 1.500 likes nas próximas 24 horas. Eu conto demais com a ajuda de cada um de vocês. É difícil, a gente tem que estudar, tem que trazer um conteúdo, né, mais completo possível para vocês, então eu conto muito com essa ajuda. É o que eu sempre falo, é uma mão que se estende à outra. Pode ser? Uma nova era então em termos de contratações para 2024, tá? O Atlético terá aí jogadores em perfil de contratação mais jovens com retorno a curto e médio prazo. O que é isso? Você vai buscar aquele jogador que às vezes está despontando no futebol sul-americano ou que já despontou, foi vendido para a Europa e tem a possibilidade de retornar para cá, mas sempre visando a longo prazo também. Curto e médio prazo é porque a ideia do clube é manter o atleta por 1, 2 anos e depois revender. Ou seja, ganhar dinheiro também em cima do próprio investimento. O Atlético fez isso com o Alan, a expectativa era de fazer também com o próprio Guilherme Arana, enfim, né, o próprio Alan Franco, que não deu tão certo. Então, esse é o perfil que o Galo vai buscar aí no mercado. Atletas jovens com retorno a curto e médio prazo e o mais importante, tá? A renovação da média de idade. O ano de 2024 teremos uma queda abrupta na média de idade que hoje passa dos 29 anos de idade. Esperem um Atlético bem mais jovem. A expectativa é de que a média de idade, seja reduzida para menos de 27 anos. É um salto bem grande, principalmente se tratando de um ano para o outro. Muse, sobre a categoria de base, como fica a base para a próxima temporada, tá? Entende-se dentro da diretoria do Atlético que houve sim uma evolução nos últimos anos, mas longe ainda daquilo que é esperado. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo vendeu nos últimos 5 anos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais só em atletas da categoria de base. E quando a gente fala sobre base, é algo interessante porque se a gente me imaginar que o Atlético vendeu aí 127 milhões de reais em reforços, em atletas nessa temporada, né? Desses 127 milhões, uma parte fica com o empresário, uma parte fica com outro clube. Por quê? Esses jogadores que foram vendidos, a maioria deles não são atletas da base. Ou seja, quando você forma um atleta na sua categoria de base, a possibilidade de você ter 90%, quase 100% do passe do jogador é muito alto. Então o clube realmente, né, entende que houve uma evolução nos últimos anos, mas teremos então investimento na captação de atletas e na instalação para que esses jogadores possam, né, aprimorar, estar atuando em futebol de nível de ponta desde a base, né, passando por essa fase transacional para o elenco profissional. Então o Atlético almeja estar entre os clubes com maior minutagem de atletas da base, tá, nos próximos anos,
principalmente quando a gente fala sobre elenco principal, ou seja, você transfere o camarada da base, coloca no elenco principal e aí vem o alinhamento de diretorias, de contratação, de treinador, que eu falei lá atrás, que vai ter que usar a base e por aí vai. Enfim, um Atlético bem diferente para 2024, as mudanças de estratégia, né, serão, acho que a gente vai ver muito, principalmente nos 3, 4 primeiros meses, com um novo treinador, uma nova filosofia que o clube vai implementar daqui para frente, atletas mais jovens que serão contratados e o uso, fomento, né, repentino da categoria de base. A gente não viu isso nos últimos anos e acredito que agora, daqui para frente, o Atlético terá realmente um novo modus operandi, ou seja, uma nova forma de se trabalhar que é muito mais parelha, muito mais famigerada com o que há de mais moderno do futebol do que o que acontece aqui no Brasil há muitos e muitos anos, onde se gasta demais no futebol, o retorno é baixo e a dívida fica para quem vier pela frente. O Atlético se torna uma empresa e a partir daqui as coisas ficarão realmente diferentes. Quero saber de você, torcedor atleticano. Você encara essa realidade de uma maneira, propositiva ou acha que isso pode, né, causar prejuízos ao futebol do Atlético? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí pra mim. Pessoal, antes da gente encerrar, peço mais uma vez que você deixe o seu like. É chato, é enjoado ficar pedindo like aqui, mas é necessário, tá? Pra gente fechar, eu quero deixar um recado do advogado Léo Rezende, mestre das patentes e marcas. Se você tem a sua empresa, não ainda registrou sua marca, está correndo um risco gigantesco. Sabe por quê? Se alguém chegar, pegar sua marca, registrar, depois você vai ter que pagar para essa pessoa se ela quiser vender para você. Então aciona o Léo Rezende agora, porque é o rei das patentes e marcas. Mande uma mensagem para ele, fala que você veio do Bica Galo, tamo junto e misturado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de pauta, coloquem aí também, Mus, fala sobre isso, sobre aquilo, que a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo possível. Pode ser? Te espero amanhã, à 1 da tarde, aqui no Bica Galo. Eu vou nessa. Fui!